Pode falar um pouco mais alto. 2,16, né? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então, é uma ordem. Ordenou o Senhor Deus. Se é uma ordem, se é o Deus Todo-Poderoso, nós temos que acatar, né? Quando Deus deu livre-arbítrio ao homem, ele também deu-lhe o primeiro mandamento de submissão. Tenha a liberdade de comer os frutos de todas as árvores do jardim, mas dessa aqui você não come, porque já tinha a representação da oposição do mal, né? E aquela árvore representava o mal, né? 2,17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que ordem pesada. Irmão Vinícius, o senhor não monta naquele carro ali, porque se o senhor entrar naquele carro, o senhor vai morrer. Sabe lá, se tem uma bomba aqui lá que pode acontecer que o senhor vai morrer. Se o senhor teima, vai morrer. Foi o caso do primeiro Adão. Ele teimou e morreu, né? Por isso que as religiões pregam que Adão era perfeito, e não era, porque o perfeito não precisa retoque nenhum, ele está perfeito, está acabado. E ele não tinha o conhecimento do bem e do mal, então ele não era perfeito, faltava alguma coisa. Faltava o primeiro mandamento, o mandamento da submissão, de obedecer a Deus, para que ele não comesse do fruto proibido. E quando ele comeu, ele viu que estava nu e morreu. Esta é a situação. As pessoas talvez não param para analisar dessa forma o que Deus fala conosco, por que nós temos que obedecer. Por que nós temos que deixar pai, mãe, filho, mulher, tudo por amor do meu nome. Esse que não deixar não é digno de mim, se não é digno dele, vai morrer. E você quer preservar a tua vida, né? Então são situações delicadas que incumbe ao homem aprender a servir a Deus. Este foi o primeiro mandamento, ou de obediência, ou seja, de submissão. Isto quer dizer, eu te previno, porém está no teu caráter e critério se vais ou não aceitar. Ele ordenou. Agora o livre-arbítrio estava acima. Se ele comia ou não comia, né? E o mau critério prevaleceu. Desta mesma forma sucedeu-se com o filho do homem. Quando Caim estava com o semblante caído, por ter Deus aceito o sacrifício de Abel, e o de Caim Deus não o aceitou, ocorreu a mesma situação do pai de Caim com o filho. Gênesis 4, 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então está no caráter, no bom senso, né? Olha como Deus foi bem claro com ele, foi muito amável. Então diz o Senhor, por que andas irado? O que eu disse lá? O cara, quando ele ira, ele perde o senso moral e perde a responsabilidade. Quando ele perde a responsabilidade, vai fazer coisas indevidas, né? Então, se procederes bem, não é certo que serás aceito, aí eu te aceito. Começou já a obedecer. O que Deus quer é isso. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz às portas, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, você, o teu caráter, o teu bom senso, a tua responsabilidade, pode dominar e reverter essa situação. Eu estou nesse mesmo enrosco aqui, né? Então, é um fator delicado, mas se você tem bom senso e boa consciência, meu Deus, eu posso não obedecer meu pai, mas se eu obedecer meu Deus, já estou tudo bem, né?
Mas mesmo se você não obedecer teu pai, ainda vai levar a repressão de Deus, porque ele diz, filho, não rejeites o conselho do teu pai e atende à necessidade da tua mãe. Né? Então são coisas que a Bíblia não deixa passar nada, ela é muito perspicaz. Né? Aqui a Bíblia nos mostra que o que houve com Adão foi pecado por insubmissão. E o que houve com Caim foi o mau procedimento, a teimosia, a insubmissão, o mau caráter de ter escolhido a parte ruim do seu desejo. E isto redundou na morte de Abel, morte física, bem como a morte espiritual de Caim. Porque Abel, ele morreu sendo inocente e teve a morte física, mas espiritualmente ele estava bem com Deus, então tem salvação. Agora o outro não, pode atender. Agora o outro não, o outro foi morte espiritual, então não tem salvação para ele. Né? Aí já começou os dois maus caminhos. O caminho do pai Adão e o caminho do filho Caim. Caim passou a ser um contraventor. Assim como seu pai Adão também morreu espiritualmente. E por isto a Bíblia o chamou de filho de homens. Gênesis capítulo 6, 3 e 7. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E 7. Não, de 3 a 7, 4 versículos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Bom, se nós formos ler isso para frente, nós vemos que Deus retrocedeu o seu pensamento e não fez isso. Né? Mas nós vamos agora entender essa parte dos filhos de Deus possuir as filhas dos homens. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal. Esse era o homem que procedeu errado, como Adão e como Caim. E os seus dias serão 120 anos, depois daquela geração. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Né? Que situação é essa? Nós analisando bem a Bíblia, nós vemos que o procedimento do homem bom, a árvore genealógica do homem bom, começou com Caim, depois com Abel, depois que Abel morreu, Deus colocou 7, depois de 7 veio Enos, depois de Enos veio Enoque, depois de Enoque veio Noé. Né? Então veja bem, em 2000 anos, 5 pessoas. E em 2000 anos multiplicou a geração dos maus. Por isso que ele terminou o mundo com dilúvio. Né? Olha como o mal se prolifera muito antes. É a mesma coisa do semeador. Semeia no meio das ervas daninhas, as ervas crescem mais ligeiras do que a planta que é boa e sufoca a planta e mata. Né? Então são essas as situações que nós vemos que os descendentes de Sete foi lá e tomou as filhas dos descendentes de Caim e casou com ela porque ela era bonita, formosa. Né? E daí saiu os valentes. Né? Mas não tinha Deus obrigação com eles porque eles eram o quê?
carnais. Carnais. E você analisa muito bem, irmão Vinícius, olha como é perfeita a Bíblia. Se uma pessoa casa com uma moça, o meu filho, ele é criado conhecendo a palavra de Deus, tudo, ensinando o bom caminho, vai lá e casa com uma moça que é de um lar completamente desobediente da palavra de Deus. Por causa da mulher, ele vai ficar desobediente também. Isso é notório, notório, né? Ontem mesmo eu vi um comentário aqui. O cara casou com a mulher, mas ele já tinha um filho. Aí o filho não quis ir com a mulher nova, né? Aí agora a mulher estava comentando, e eu também não quero mais saber dele. Porque se ele vir para casa, ou ele ou eu. Aí eu ainda fiz a pergunta para ela pensando nisso aqui. E quem que você acha que o marido vai aceitar? Ah, vai aceitar a mim. Ele vai dispensar. É a mesma situação. Vai aceitar a mulher e dispensa o pai e a mãe. São situações delicadas. Porque eu já tinha repassado esse estudo aqui, por isso que eu fiz a pergunta para ela daquele jeito, né? Então são coisas delicadas. Esta é uma passagem da Bíblia que muitos fazem confusão por não entendê-la. Uns acham que os filhos de Deus são anjos caídos, conforme Judas 6 e 7. Os anjos caídos por aquela terça parte que Satanás trouxe para a terra. Então são também maus diante dos olhos de Deus. Não tem nada a ver anjos caídos Com descendência. com descendência. Ora, se anjos se rebelaram no céu contra Deus, só não ter eles rebelados, não respeitando os critérios divinos, deixaram de ser filhos de Deus e passaram a ser filhos do diabo, um instrutor e acusador da rebelião. O que a Bíblia nos mostra até aqui é: os filhos de Deus são os descendentes de Sete, que veio no lugar de Abel, que Caim o matou. Os filhos dos homens são os descendentes de Caim, o qual teve a oportunidade de escolher o bom caminho, porém escolheu o mal. Com isso, os homens filhos de Deus, gozando do livre-arbítrio, procuraram as filhas dos homens e escolheram o mal, tomando-as por suas mulheres. Por outro lado, sabemos que anjos não casam e por isso não cometem sexo. Uns pregam anjo não tem sexo, também é mentira. Não porque alguns dizem anjos não têm sexo, mas porque não se dão em casamento. A expressão não tem sexo é colocado na forma errada, pois se os anjos e os homens são feitos imagens e semelhança de Deus, e nós homens, temos sexo, isso fica provado de que Deus e seus anjos têm os órgãos sexuais. Mas a expressão da Bíblia é, em Lucas capítulo 20, verso 35, deixa que eu leio, e 36, mas o que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não casam nem se dão em casamento. Não é que não tem sexo, pois não pode mais morrer porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Não deixou de ter sexo, eles só não casam, não cometem sexo. É o desejo. Então é bem diferente. Por isso que tem as mentiras das pregações da palavra de Deus na terra, porque a pessoa interpreta sem pensar da mente dele. E isso também interfere no livre-arbítrio e no mau caráter, no mau senso. Por isso que é delicado esse livre-arbítrio, porque você tem que ter senso para observar a palavra de Deus e não conforme a tua vontade, criar a imagem na tua cabeça. Ah, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem vê-lo. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Isso chama-se bom senso, bom caráter, bom procedimento. Você tem o livre-arbítrio, mas você sabe escolher aquilo que é bom para você. E quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, ou seja, filhos do mal, daí então os homens passaram a ser carnais e se proliferaram sobre a terra. Foi então que Deus se arrependeu de ter feito o homem e tomou a atitude de matá-los. E isso aconteceu com o dilúvio da terra. Portanto, a expressão da Bíblia não diz que anjos não têm sexo, porém são privados de fazerem sexo por não serem casados. Agora sabemos que depois do dilúvio, quando começou a proliferar a